Olá, seja bem-vindo a mais um podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo, eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócio e nos últimos 7 anos eu tenho feito consultorias para a empresa familiar. Hoje a gente vai falar sobre a empresa familiar precisa ter um mix de soluções para vender mais. Qual é o motivo de eu trazer hoje, né, esse assunto? Eu estava numa consultoria na semana passada e aí me surgiu esse estalo. O próximo podcast eu vou falar sobre isso. A gente estava discutindo sobre questões dos serviços que eram prestados, limites, quando eu ofereço, quando eu não ofereço, a capacidade de poder prover esses serviços, né? No caso, essa empresa é de serviço, não é de produto, ela não vende nenhum produto. Mas a gente começou a entrar muito nessas questões. Aí, num determinado momento, eu comecei a falar, olha, pessoal, a gente precisa entender qual é o posicionamento da empresa, primeira coisa, né? Vocês estão falando sobre diversas coisas aí, mas será que faz sentido, né, para a empresa poder ainda prestar esse serviço ou criar outros serviços, né? Ali começou um brainstorm total, a gente precisa aumentar o faturamento, a gente perdeu um pouco desse faturamento, a gente precisa criar e começaram a jogar tudo ali. Vamos então criar esse tipo de serviço, vamos criar aquele outro tipo de serviço, e se a gente for para esse outro segmento, e se a gente criar uma empresa que não tem nada a ver com o que nós fazemos hoje, né? A gente cuida disso, vamos cuidar daquilo, né? E aí começa aquela conversa, né? Isso é muito comum dentro da empresa familiar. Na verdade, a empresa familiar, ela não é tão robusta, assim, ela não tem uma capacidade financeira que durante muito tempo ela consiga se manter, né? Então, automaticamente, quando uma empresa familiar ela entra nesse estado que ela precisa criar serviços, produtos, precisa criar faturamento, ela começa a criar muita coisa. E ela acaba perdendo o foco até de como caminhar nisso. Então é por isso que hoje eu estou trazendo, né, essa questão do mix de produto, dessa questão da solução, de como trabalhar, de como fazer, né? O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que olhar no mix, né, é qual é o posicionamento, qual é o nicho que você trabalha. E se você está disposto a ir para novos mercados ou não, né? Então, a primeira coisa, olha, eu trabalho no ramo de mercado. Ok, eu tenho um mercado. É um mercado normal, é um mercado nichado, é um mercado de produtos gourmets, qual que é? O meu negócio é um mercado normal, né? Tenho ali a parte de hortifruti, eu tenho limpeza e tal, tudo bem, sem problema. Agora, eu preciso entender se eu consigo trabalhar mais mix, novos produtos ou serviços atrelados a esse mercado para esses mesmos clientes, ou se eu vou buscar novos mercados e novos clientes, né? Automaticamente eu preciso entender isso, né? E isso é uma cultura, tá? Isso é de cada empresa. Eu não consigo definir e falar, olha, o melhor caminho para você é esse, o melhor caminho é para você é aquele. Não tem. A empresa ela tem que estar com uma cultura muito aberta para ir para novos mercados e novos clientes ou colocar novos produtos ou novos serviços. Ela é muito de cada empresa, assim, e não há uma conta exata que a gente tem que falar, né? A gente conhece, né? Eu conheço empresas que estão no ramo há 50 anos fazendo o mesmo produto, não agregam nada e entregam da mesma forma e estão muito bem. Eu conheço empresas que têm 50 anos e todos os anos elas mudam o tipo de produto, os novos clientes, todo momento ela está criando, criando, criando. É muito do que é a empresa, do que é a família, né? Então a gente tem que entender isso, cada um tem a sua particularidade, mas são necessidades que a gente precisa fazer, né? Assim, decisões que nós precisamos fazer. Olha, eu vou entender que o meu mix, eu sempre vou estar dentro desse segmento ou eu vou criar novos mercados e novos clientes, novos produtos. Eu preciso entender, tá? A partir que eu entenda isso daí, eu preciso entender uma situação, né? Ou eu faço um mix estratégico para o caminho que eu defini, ou eu vou ter alguns impactos, tá bom? Então assim, decidir qual é o caminho que eu vou ir, não tem problema, tá? Show, né? Na verdade, show. Não tem problema qual é a decisão, o que você decidir está decidido, não tem problema nenhum. Agora, se eu não decidir, eu vou ter 3 impactos logo de cara. O primeiro impacto é que eu vou depender de um novo cliente para qualquer situação que eu tomar. Então, assim, eu preciso ter um mix estratégico, senão eu vou ter que depender sempre do novo cliente. O segundo é que, se eu não decidir ter um mix estratégico, eu vou baixar
automaticamente o meu nível de tempo de contato, né? O contato é o do cliente vir na minha loja, de eu poder ligar, de eu poder oferecer outras, entender outras necessidades dele, vai diminuir automaticamente esse tempo que eu passo com o meu cliente e automaticamente, né, eu vou ter uma diminuição no faturamento. Eu não ter um mix estratégico tem esses 3 pontos. Eu vou ter um impacto porque eu vou precisar sempre de um novo cliente. No segundo momento, eu vou ter uma diminuição do tempo com esse cliente. E o terceiro, uma diminuição de faturamento. Pô, legal, entendemos isso. Aí, o que o mercado trabalha muito, né? E trabalha uma métrica muito bacana, né? Que eu trabalho com diversas empresas, tem empresas que gostam, tem empresas que não, mas eu entendo que seja uma métrica que qualquer empresa, independente se ela vende serviço, se ela vende produto, em qual segmento ela esteja, se ela é pequena, se ela é grande, não importa. Para mim, tem que ser trabalhado em qualquer empresa e eu luto muito para entrar em todas as empresas familiares que eu trabalho. Tá? Que eu presto consultoria, que é o LTV, que é o Lifetime Value. É uma sigla aí, né, em inglês, né, mas nada mais é do que é uma métrica que indica qual é o montante de dinheiro que um mesmo cliente, né, traz para a empresa num período de tempo. E esse valor é o lucro líquido. Tá? Então, assim, ó, eu vendo um produto de R$ 100, eu desconto tudo que tem ali, o custo do produto, o custo do serviço, o custo do imposto, os custos administrativos, tudo que tem. Então, de R$ 100 me sobrou, exemplo, R$ 30. Então, esse é o valor que eu vou trabalhar. Então, durante um período, quantas vezes esse cliente comprou de mim e qual é o valor montante líquido que ele trouxe? É extremamente importante eu entender isso. Porque quando eu vejo que o cliente está sempre aqui, sempre trazendo receita para a empresa, eu entendo que o meu contato de tempo com ele aumentou, o meu faturamento aumentou, né? E eu não estou em busca de um cliente novo sempre a todo momento. Eu tenho uma base de cliente que eu reti, que eu tenho uma fidelização e eu começo a trabalhar e estimular. É muito mais caro eu trabalhar um cliente novo do que um cliente que já está na minha base. É muito mais barato eu trabalhar esse cliente que está na minha base. Né? Tem alguns estudos aí que demonstram que é até de 6 a 7 vezes mais barato do que um cliente novo. E eu acredito que seja isso daí. Eu nunca fiz uma conta de uma empresa específica, também não sei como que é essa conta exatamente, né? Deve ser uma base muito grande, um período muito grande, eles analisando o CAC, analisando uma série de coisas, mas a gente entende que é possível mesmo ser assim. Porque um cliente novo, você desgasta muito para criar um relacionamento, para ele identificar que ele tem aquela necessidade, para identificar, para ele entender que você é uma opção para ele. Você gasta para trazer ele para você. Você gasta, né? Você investe ali todo o tempo, dinheiro, pessoas, né? A operação toda é feita para você trazer aquele cliente e muitas vezes infelizmente, ele nem converte dentro da sua empresa, ele vai converter em um outro produto, um outro serviço em outra empresa, num concorrente. Então, a gente entende que é caro mesmo isso. Mas quando a gente trabalha o LTV, eu começo a criar uma esteira de produto, né, uma esteira de serviço, a gente fala, né, uma esteira de soluções ali, um mix de soluções, para aumentar esse LTV, para aumentar a permanência desse cliente dentro da minha empresa e que ele compra mais recorrentemente ali, né? Que abra uma recorrência, que abra durante um período de tempo que ele volte a comprar de mim, baseado nas necessidades que ele tem. Né? Isso é extremamente importante quando a gente olha dessa forma, porque eu começo a criar um posicionamento dentro de um segmento, dentro de um nicho, para suprir a necessidade, né? Ou ajudar um cliente a acabar com a dor dele durante uma jornada. E aí eu começo a ser mais especialista nesse momento. Eu começo a colocar mais suporte para esse cliente durante uma jornada que ele tenha, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D. Eu começo a analisar esses pontos. Qual é o processo que ele faz, né? Então existem 4 passos que a gente coloca aí, né, para a gente desenvolver um mix muito assertivo dentro do nosso segmento.
Fala pessoal, tudo bem? Estou interrompendo rapidinho aqui o podcast só para passar uma mensagem muito importante para vocês. Eu estou em busca de novas empresas familiares que desejam transformar os seus negócios, aumentando em até 10 vezes a lucratividade no período de 12 meses e zerar com aqueles conflitos e desarmonias dentro da família. Siga o meu Instagram, @EduardoRToledo. Acompanhe as minhas postagens diariamente, todo o meu conteúdo e me mande um direct para a gente poder falar, conversar como é a melhor forma de eu poder te ajudar, ok? Fico no seu aguardo. Abraço! O primeiro passo é eu entender de fato quais são as dores e os desejos que esse cliente tem, tá? Olha, o meu cliente, ele quer sair do ponto A ao ponto B. Ele quer comprar um carro. Então, ok. Então, ele quer comprar um carro e eu sou uma autorizada. Eu vou entender o que ele vai fazer com esse carro. Quando ele vai usar esse carro. Né? Qual é o valor médio que ele tem. Qual é o status que ele quer suprir com esse carro. Eu começo a identificar esse ponto. E trazer a solução mais assertiva para ele, certo? Mas quando ele compra o carro, ele vai ter outras dores. Qual é a dor? Ele vai ter a dor de seguro, ele vai ter a dor de manutenção, ele vai ter questões de limpeza, né? Ele tem uma série de outras dores que ele pode vir a ter quando ele compra um carro. Ele pode precisar de um acessório específico. Então, você vê que quando eu penso dessa forma, né? Quando eu penso nessa esteira de produto, né? Eu começo a pensar no quê? Na jornada dele. Qual é o caminho que esse cliente tem, né? E aonde que ele vai percorrer. Eu não analisei as dores e eu não analisei os desejos que ele tem, eu coloco ele dentro de um caminho, do ponto A ao ponto B. Quando ele vai comprar um carro, o que eu posso oferecer para ele? Do ponto B ao C, quando ele já comprou o carro, o que eu posso oferecer para ele? Durante o segundo ao terceiro ano, eu começo a incrementar isso e começo a deixar esse cliente na minha base, criando soluções para ele durante uma linha de tempo, né, que ele possa consumir produtos e soluções que eu tenho. Isso é o bacana. Então, quando a gente fala que a empresa familiar precisa começar a trabalhar um pouco mais esse aspecto, ter um mix mais estratégico para vender mais, é nesse ponto. Ela precisa começar a trazer soluções e produtos que suportem a necessidade do cliente numa linha de tempo. E no que ela é boa, né? Não vamos começar a pensar em trazer tudo que ele possa ter. Mas no que eu sou bom, eu vou dar uma atrativa para ele durante um tempo. No futuro, quando ele acabar de consumir tudo que eu tenho ali, talvez ele volte para o início da minha linha de consumo. Eu tenho que pensar ele fazer girar dentro da minha roda. Por quê? Eu começo a reter esse cliente. Eu começo a trabalhar com ele de formas diferentes, tá? Então, a gente falou aqui, ó, né, nesses 4 pontos, primeiro, entender as dores, né, a gente entender as dores, entender, né, as necessidades, os desejos que ele tem. O segundo é criar esse mapa total, né? Então, assim, da onde até que ponto ele vai. No terceiro, a gente falou sobre quais são as soluções e produtos que eu posso encaixar nessa jornada que ele tem. E o quarto ponto é demonstrar que eu vou estar com ele durante todo esse processo. É extremamente importante que ele visualize que eu sou uma opção, que eu estou com ele e vou percorrer esse caminho inteiro. Ok? Esse é o ponto que eu vou fazer. Vamos pensar numa agência de viagem. Eu chego num ponto, eu tenho ali quais são os meus desejos. Eu quero viajar para férias. Eu quero viajar para lua de mel. Então eu tenho essas soluções. Né? Então, assim, quando eu vou ter essas soluções na minha cabeça, então ele vai precisar de um transporte até o aeroporto, então vai precisar das passagens, ele vai precisar de um hotel, ele vai precisar de um seguro de mala, um seguro de vida, ele vai precisar de um transfer lá no destino dele, tirando do aeroporto para o hotel. Quando ele estiver no hotel, ele vai querer fazer passeios. Olha quantas coisas eu começo a colocar dentro de um pacote e trazer de soluções, que essa pessoa ela começa a entender que eu sou a solução para ela em diversos momentos. E ela começa, né, a entender que eu sou mais do que um fornecedor exclusivamente pontual ali de um desejo ou de uma dor que eu tenho.
né, suprir uma dor que eu tenha. Na verdade, eu estou cuidando muito mais dele em diversos momentos. Esse é o bacana de entender esse mix, né? E na grande maioria a gente acha que está fazendo isso, mas a gente não está fazendo isso. Quando a gente olha assim, nessas mais de 40 consultorias que eu tenho feito, e muitas vezes eu tive que olhar o mix, eu vejo que ele não percorre. É muito rápido um cliente ele perde o contato com a empresa familiar. Porque a empresa familiar ela não percorre a jornada por completo. Ela vê pontos. Só que dentro desses pontos há abismos e a gente enxerga que ela não está vendo isso, tá? Então é muito importante ter essa visão e mostrar para o cliente que você tem as soluções em todos os pontos. Tá? Isso é muito interessante e a gente vê que isso muda bastante durante o processo de compra. Uma empresa familiar, ela, na sua grande maioria, né, tem algumas que são muito grandes mesmo e a gente trata aí como uma empresa tão grande que ela não vai ter o one-on-one, né? A gente já fala assim, não tem o dia a dia mesmo do cliente. Mas a grande maioria das empresas familiares que faturam muito bem, mas elas são de médio porte, né? A gente vê que essa customização, esses pequenos detalhes é o que fazem a diferença. É o que faz a diferença para ela criar uma outra linha, uma curva maior aí de venda, né? Que ela começa a aumentar. Por quê? Ela começa a olhar em cada ponto que hoje eu estou no meu segmento, quais são as dores. E ela começa a fazer pequenas inserções ali de serviços e de produtos para aumentar o contato. Então eu compro um produto aqui, logo em seguida eu posso oferecer um serviço, depois eu ofereço um outro produto, e aí vai. E conforme eu venho, esse período maior que essa empresa ela pode estar, né, esse cliente pode estar ali comigo, eu começo a perceber que ele está já há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. É natural esse cliente voltar, né? Eu fiz recentemente uma consultoria com uma empresa, vamos dizer assim, ela se coloca como um resort, né, para casais, tá? Não tem crianças não podem ir, cachorros não podem ir e tal, né? Ela é muito nichada. E ela faz pacotes de lua de mel, pacotes para datas comemorativas e assim por diante. E ela olhava muito assim, olha, não, eu estou olhando as datas necessárias que eles têm. Então lua de mel, eu tenho casamento, eu tenho data de aniversário de namoro, data de aniversário da própria pessoa, do esposo, da esposa. E ela criava assim pacotes. Você pode ter aqui, por exemplo, uma massagem, você pode ter um ofurô, você pode ter um jantar diferenciado, tal. Você pode escolher, tal. Só que durante o dia inteiro, as pessoas elas ficavam praticamente soltas dentro do resort. Vou na piscina, vou na quadra, eu vou fazer a massagem, eu vou andar em volta aqui, eu vou subir na montanha que tem do lado, e começar a fazer, vou pedir uma coisa para beber, ficar muito no que a pessoa entendia ali. E tem pessoas que vão querer ficar livres mesmo de fato no dia a dia. Mas o que a gente começou a fazer? Olha, vamos entender quando uma pessoa vem de lua de mel, o que ela gostaria de fazer? Quais são os momentos que ela gostaria de trazer? Vamos trazer um lado mais emocional, discussões que essas pessoas vão ter a partir daqui, né, daqui para frente, como que elas podem construir um relacionamento legal, bacana, né? Vamos trazer um pouco mais dos pontos de conflitos que elas podem ter, né, durante uma trajetória de casamento e trazer de uma forma positiva o como que elas deveriam se tratar, como que elas deveriam se olhar, como que elas deveriam trabalhar. Legal. Então a gente começou a pensar em que pontos, quando uma pessoa está muito tempo já casada, o que a gente pode trazer de serviços para ela? A gente começou a incorporar o quê? Serviços de autoconhecimento, de conhecimentos ali no dia a dia que elas poderiam contratar, com trabalhos com psicólogos, como enxergar o outro, começou a ser muito bacana, porque a gente saiu daquela coisa, eu vou para um hotel, vou almoçar bem, vou jantar bem, vou fazer isso, vou fazer, sabe? E o resto eu me viro. A gente começou a trazer uma parte mais emocional, a criar estímulos, a criar várias outras coisas que é importante em qualquer relacionamento,
Tá? Então a gente começou a olhar mais no detalhe, na jornada, de quando ela sair daqui, o que ela vai precisar lá fora. Qual é o recurso que ela pode ter aqui que vai suprir uma dor dela ali para frente. Então esse é o bacana de a gente olhar. A gente está falando de uma coisa muito nichada, mas a gente tem diversas outras coisas que a gente pode abranger, que a gente pode conversar. E quando eu trabalho essas questões muito de olhar essa esteira, né, de olhar efetivamente, olha, esse é o processo, né, que a gente tem que seguir para esse cliente sempre lembrar de mim, sempre lembrar que ele teve aquela dor no passado, que ele vai ter essas dores no futuro, eu começo a estar presente. E aí eu começo a fidelizar, a reter esse cliente, ter mais compras desse cliente. Eu aumento automaticamente o meu faturamento com menor custo, aumentando a minha lucratividade, né? Eu diminuo automaticamente a atração desses clientes, porque é muito importante, e muitas pessoas falam isso, mas a gente acha que não. Mas é extremamente importante eu cuidar mais de quem já comprou de mim, de quem não comprou. A gente já acredita que é uma venda, ela começa quando eu vendi para o cliente. Olha, vendi, comecei a venda, estou vendendo aqui, ela termina, né? Depois de que ele assinou o cheque. Na verdade, não. Ela começa quando eu começo a entregar para essa pessoa. O tempo que eu fico com ela, o processo de entrega, esse é o processo de venda mesmo. Porque até lá atrás, ela olhou, é um poder de decisão, um poder de necessidade, descoberta, né? Mas quando a gente olha efetivamente mais profundo, a venda é o quanto que ela tem de emoção com aquela entrega. É o quanto que ela tem de satisfação, o quanto que ela indicaria o seu serviço e o quanto que ela compraria de novo o seu serviço. Essa é a verdade, né? Porque muitos vendedores eles esquecem esse processo e muitas empresas familiares elas esquecem mais ainda. Elas acham que você tem que vender e ela esquece todo o processo para frente e a venda ela começa mesmo de fato a se materializar no processo de entrega. A gente trabalha um outro aspecto também, né? Nesse processo de manter na jornada, a gente começa a criar previsibilidade de receita. Um dos grandes problemas que eu tenho assim, iniciei o processo de venda. Legal. Quantas pessoas vão estar aptas para comprar de mim esse mês? Não sei, eu não conheço meu cliente, eu não sei nem se ele está tendo essa dor. Então, quando eu começo a fazer o LTV, eu começo a inserir serviços e produtos e eu entendo que ele já está acabando o produto dele, que eu posso criar ali uma recorrência, né? Criar um retorno desse cliente, ou ele já deve estar num ponto que ele precisa de uma outra solução, eu começo a criar previsibilidade no meu faturamento. Eu começo a ter dinheiro dentro do caixa, né? Mais constante. Eu consigo criar projetos, eu consigo criar ações de melhorias, né? De sofisticação. Eu consigo falar, olha, provavelmente aqui nessa curva aqui eu vou ter aí um retorno de tantos clientes que provavelmente eu vou conseguir aqui fazer uma coisa diferente. Eu consigo prever, eu consigo trabalhar esses aspectos. Por isso que o mix ele é importantíssimo para o nicho que você está trabalhando. É importante você olhar isso, é importante você entender que você precisa criar esse mix percebendo exatamente o que o seu cliente quer. E aí você vai começar a focar exatamente no que ele precisa, esquecer muitas coisas e trazer exatamente o que ele precisa. Você precisa criar um posicionamento, e isso é um dos benefícios que a gente fala, que é um posicionamento no mercado. Olha, eu vou buscar essa solução nele, porque daqui eles vão trazer do ponto A ao ponto B por completo. Eu recentemente eu contratei uma empresa para fazer uma cidadania italiana. E aí eu comecei, né, minha família, né, somos em várias pessoas que estamos fazendo um processo que se chama jurídico, né, processo jurídico, não administrativo. Administrativo quando uma pessoa vai lá, fica tanto tempo, tem a cidadania, e o processo jurídico é quando a gente entra mesmo com um processo judicial ali em Roma pedindo a cidadania.
E aí a minha família decidiu que ia fazer isso. E aí a gente começou a olhar, né? E nesse processo eu comecei a olhar, eu falei, nossa, deixa eu entender quais são as empresas que existem. Olhei diversas, assim, tinham diversas. Localizadas só na Itália, localizadas no Brasil, tudo. O que fez eu decidir por uma empresa? E aí a gente fala um serviço, né? Que é assim, pô, todo mundo vai ir lá, vai colocar um processo e acabou. Não. Essa empresa, primeiramente, ela faz todo o trabalho. Ela olhou toda a jornada, do momento que eu começo a identificar os documentos aqui, para ver se eu tenho uma legítima cidadania mesmo, se eu posso, até o momento que eu vou pedir o meu passaporte italiano aqui em São Paulo. Então ela tem diversos. Ela vende, né? A gente chama de spot, ela vende picados esse serviço, ou ela vende o projeto inteiro. A gente comprou o projeto inteiro dela. Né? Nós demos ainda a documentação para ela, porque a gente sabia essa documentação, mas ela foi atrás para identificar se a gente podia ou não fazer a cidadania, né? Se a gente pode pular para o próximo step. Daí nós tiramos todas as certidões negativas, elas analisam essas certidões negativas. Depois dessas certidões negativas, elas falam o que precisa mudar. Elas entram no Ministério Público para mudar os nomes, deixar tudo correto, para poder fazer todo o documental perfeito. Depois ela vai e traduz. Depois da tradução, ela juramenta todos aqueles documentos, né? Existem uns selos internacionais que precisam ser colocados. Ela faz o protocolo, ela faz as defesas. Então ela faz todo o processo. Eu falei, Eduardo, pô, se você fosse fazer separado, sairia mais barato? Olha, eu não sei se sairia mais barato, não fiz a conta para saber exatamente. A minha procura era alguma empresa faz do ponto A ao ponto B e não me dá dor de cabeça, que ela vai me assessorar em todos os pontos que eu sei que são diversos. Sim, é essa empresa. As outras, elas faziam a busca documental, mas não fazia a tradução. Quando fazia a tradução, não entrava com o protocolo, né, internacional. Essa daqui faz o protocolo internacional e entra só no jurídico, mas ela não faz depois que eu recebo se é sim ou não que eu tenho efetivamente a cidadania, ela não faz o processo na Itália, que é ir no fórum, né, e fazer todo o processo de registros das pessoas do Brasil lá na Itália. Mas se ela faz isso, ela não traz para o Brasil. Então começou aquela loucura. Eu falei, gente, para tudo e vamos fazer num processo só. Vou ter diversas dores aqui. E essa empresa ela conseguiu. Olha uma coisa, né, que para quem vai comprar e às vezes assim acha que é boba, mas ela criou um escritório, é uma brasileira que mora na Itália, né? Ela criou aqui um escritório no Brasil, na Paulista, para emitir nota fiscal. Quando eu vou ter isso? Nenhuma outra faz. Porque a grande maioria ou emite nota fiscal só do que eu faço aqui, né? E simplesmente do serviço no Brasil, ou eu tenho que mandar um dinheiro lá fora, e não sei se esse dinheiro vai ser utilizado, se eu vou ter o serviço, se eu não vou ter nada, porque daí é uma documentação internacional que, para nós, né? Ela faz uma emissão de nota fiscal de todo o processo. De tudo ela consegue fazer, porque eu pago tudo aqui para ela no Brasil. E aí, qualquer problema que eu tenha, ela já tirou. Ela consegue, né, que eu tenha do faturamento, que ela não entrega, eu consigo acionar. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Eu conheço várias pessoas que remeteram dinheiro para fora e no final não tiveram serviço. Né? Então são pequenas coisas que a gente vai olhando e vai se colocando, que hoje ela se coloca como uma única empresa, um posicionamento de mercado, como uma única empresa que faz do ponto A ao ponto B por completo. Ela consegue ter indicação de todo mundo, eu mesmo já indiquei pelo menos para uns 10 amigos. Ela consegue ter previsibilidade da receita, porque ela sabe que ela vai ter todos os pontos, e aí ela consegue fazer um pacote único com pagamentos, né, não fixados ali, em datas fixadas, mas ela consegue ter uma previsibilidade longa do faturamento dela. Ela diminui a atração de clientes dela, o custo, porque ela consegue ter essas indicações. Né? Ela aumenta o faturamento dela por ela ter essa acessibilidade, por ela fazer todos os tipos de, ela matar todas as objeções durante o projeto, né, de cidadania. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma série de coisas que a gente consegue ali fazer. Num único pacote ela me oferece todas as soluções que ela tem.
Eu posso comprar picado, mas eu posso comprar uma única só. Então a gente vê que quando a gente pensa numa coisa tão específica, e aí é o ponto, o meu, a minha esteira, a minha solução, ela tem que ser específica para aquela dor daquele cliente. Eu não posso querer ser aberto, eu tenho que ser muito nichado. Eu tenho que ser mais nichado, eu tenho que focar mais para eu conseguir fazer uma esteira de produto que seja aderente àquela necessidade e me posicionar daquela forma. Então você viu que a gente falou no início, nós falamos exatamente disso. Qual é o posicionamento da empresa? A empresa culturalmente está aberta ou não está aberta em fazer? A gente tem que ter muito certo isso. E quando a gente define uma estratégia de venda, a gente define uma estratégia de posicionamento, de como a gente vai ser reconhecido, de como a gente vai ser visto no mercado. E automaticamente a gente consegue criar, né, soluções que elas vão se complementando durante a jornada completa desse cliente. Então hoje, né, eu quis aqui trazer um pouco dessa discussão para vocês, né? A gente falou dos impactos que tem, né, nas questões de nós não termos um mix, né? A gente tem uma diminuição de faturamento, a gente tem uma questão aí de menos contato com o cliente, e a partir dali a gente não tem mais, a gente não está mais na cabeça dele como uma oportunidade, ou como um parceiro, ou como um fornecedor. E a gente também tem uma questão ali de uma busca sempre do novo cliente, né? A gente falou sobre o LTV, que é importantíssimo a gente entender o comportamento desse cliente, em que momentos eu posso ir, em que momentos eu posso agregar, em que momentos eu posso entender. E a gente falou desses 4 passos, né? De criar uma esteira, que é entendendo a dor, criar esse mapa da jornada dele, criar soluções exatamente em cada ponto desse mapa e demonstrar que nós estamos ali dentro desse percurso completo ali dele, tá bom? Então a gente falou bastante sobre isso daí, falamos sobre todos esses benefícios também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? É importante a empresa familiar analisar melhor. Muitas vezes a empresa familiar, ela acaba indo para um lado que é muito olha, vamos vender, vamos tentar criar vendas, vamos tentar fazer várias coisas, mas não é assim, né? Ela gasta mais dinheiro em desenvolver todos esses processos, ela gasta mais dinheiro em tentar buscar um novo cliente do que efetivamente trazer numa forma estratégica esse mix e se delimitar. Muitas vezes ela quer fazer toda a cadeia e ela não vai conseguir. É interessante quando a gente tem alguns pontos no sentido de, olha, eu tenho essa cadeia inteira e eu vou daqui até aqui nessa cadeia. Isso é legal, porque eu consigo aumentar o número de soluções e produtos. Mas fazer a cadeia por completo é muito complexo isso e muito custoso. Então é bem bacana pensar sobre esses pontos, tá bom? Então, gente, obrigado aí. Se você gostou, dá um curtir, né? Se você ficou com alguma dúvida, me manda alguma mensagem no YouTube, no direct, né, no WhatsApp, aí tem todos os meus contatos. Se você acredita que alguma empresa familiar, né, precise aí ouvir um pouco desse podcast, indica para as pessoas, né, curtam aí, tá bom? E obrigado, até o próximo podcast.